Olá, pessoal! Bom dia! Estamos mais uma vez aqui no Espaço Alcalino, levando para você esse programa que se chama Ferramentas da Consciência. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, pela sua audiência, né, José? De todos os sábados. Cada vez mais pessoas entram, comentam, compartilham com a gente aí a sua história, né? O que tem vivido a partir das coisas que a gente tem trazido. O objetivo desse programa é fazer a sua vida aí um pouquinho melhor, né? Na verdade, conhecimento sem aplicabilidade não é conhecimento, né, José? E hoje a gente traz de novo grandes amigas que vão falar de uma tremenda ferramenta, hein? É tremenda mesmo. Inclusive, fica o convite, volta aqui nos outros episódios aqui desse programa. Vai ter muito sobre o Satoshi, que é o assunto que nós vamos conversar hoje com a Simone Silva. Olá. E com a Regina Maluli. Obrigada pela presença de vocês. Muito agradecida. E pode ser que esse aqui seja o primeiro vídeo desse canal que você está recebendo aí, né? O primeiro contato, né, com o Satoshi. O que é o Satoshi? Exatamente. Né? Eu ia perguntar exatamente para elas, né, sobre isso. Vamos começar por aí. O que seria o Satoshi para quem está vendo pela primeira vez? Bom dia. Muito agradecida sempre pela oportunidade, pelo espaço que vocês dão para a técnica do Satoshi. A gente fica muito, muito agradecida. E o que é o Satoshi? O Satoshi é uma técnica de limpeza energética espiritual, né? Que ela, na verdade, ela faz uma varredura e ela limpa e ela encaminha todo e qualquer tipo de problema, né? Nós somos, na verdade, energia e nós temos uma série de questões que elas vêm de vidas passadas e desta vida que muitas vezes nos perturbam e nos impedem de sermos felizes, né? Vamos falar dessa forma, né, Simone? Sim. E o Satoshi vem exatamente para limpar todas essas questões e poder permitir que as pessoas realmente possam encontrar essa leveza, essa plenitude para que possam realmente seguir as suas vidas. Estava revendo um vídeo da doutora Choco, né? Inclusive, doutora Choco, um beijo, estou esperando você, hein? Estamos com saudade. Ela falando que tudo aquilo que perturba o inconsciente das pessoas, o Satoshi consegue resolver. Consegue, não só o consciente, como o inconsciente também, né? A gente tem uma questão que muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu fiquei tão leve, ou o que foi que aconteceu? E é muito importante falar que muitas vezes as pessoas sentem o Satoshi ou percebem, as pessoas fazem às vezes a distância, não online, mas percebem que o Satoshi está sendo realizado. Né? Elas conseguem entender que o sutil está sendo limpo, né? A questão do sutil está sendo limpo, e a gente vê muitas e muitas constatações dos nossos clientes e alunos, né, de como consegue se melhorar, porque a gente vai tirando camada a camada, na verdade a gente chama como se fosse uma grande casca de cebola, onde a gente vai tirando as camadas. Então, às vezes tem pessoas que têm reações físicas, né? Às vezes a catarse vem física ou algum problema na reação intestinal, ou sudorese, alguma coisa de zonzeira, dor de cabeça. Mas às vezes as pessoas falam, mas foi depois do Satoshi. Calma que vai passar. Ela entra em contato com o terapeuta anda bola de luz, que nós já vamos explicar o que é bola de luz, né, para melhorar a questão toda. Mas imagina, nós temos uma vida aqui nesse plano, mas nós temos outras encarnações, outras histórias. Então, nós vamos tirando, como nós temos várias histórias, são várias camadas. Sim. Né? Então, um Satoshi só, às vezes, não resolve. Eu gosto muito daquele exemplo do copo com água suja. Sim, que a gente começa a colocar água limpa. E aí parece que a sujeira que estava decantada lá, ela começa a se misturar com essa água limpa e parece que fica pior, né? Sim. As catarses são muito isso, né? Então, exatamente. Assim, você começa a mexer, aquilo começa a doer, aquilo começa a incomodar. Mas para que aquilo seja efetivamente tirado, precisa ser removido, né? Eu brinco também que é como se você tivesse um monte de lixo na sua sala e você pega e cobre com um pano bonito. O cheiro do lixo tá lá, né? Você não tá entrando em contato literalmente, mas enquanto você não tirar aquele pano bonito, fizer a limpeza, o cheiro vai continuar lá, né? Lembrar que a cura, existe um termo chamado crise da cura. Olha só. Você tá tendo catarse, ótimo, né? Tá Bom funcionando. sinal.
Também é um bom sinal. Eu queria perguntar para vocês, a gente também já falou sobre isso, mas eu acho muito importante salientar, qual que é a diferença do Osatoshi, que faz essa limpeza energética, para outras limpezas energéticas? E a gente não precisa nem falar de religião, mas a gente sabe que existem, né, vários processos que fazem essas limpezas. Qual que é a grande diferença do Osatoshi para outras técnicas de limpeza? Sim, a diferença do passe, né? Passe, você vai no centro espírita, você tá aqui, você toma um passe, então se tá com algum obsessor, ele vai tirar o obsessor do seu campo e vai afastar, mas o obsessor ele continua no plano material, vai encostar em outra pessoa ou vai te pegar na saída do centro. Tem gente que fala que fica lá fora esperando. Fica lá fora esperando. O Osatoshi não. O Osatoshi, ele vai te limpar, ele vai dar consciência para aquele espírito, né? Onde aquele espírito vai entender, se for um vingativo, que não existe nem vítima nem algoz, ele vai refazer todas as vidas dele e vai ser encaminhado para o plano astral. Então, essa é a grande diferença do Osatoshi. Um espírito, uma vez encaminhado para o plano astral, ele não volta. Então, tudo que é encaminhado não fica aqui no nosso plano, né? Ele é encaminhado. Então, eu sempre falo que é a única técnica que eu conheço que salva efetivamente espíritos. E é um ganha-ganha, né? Porque sim, eu ganho e o espírito ganha. Né? Quando eu me desvinculo ali do obsessor, é lógico que eu estou recebendo um ganho. Sim. Mas não estou beneficiando o outro, né? Sim. Agora a nossa tocha é um ganha-ganha, porque ele também, esse espírito também ele se eleva, né? Exatamente, ele se eleva e ele, na verdade, ele consegue ser encaminhado. E eu falo que é algo que é muito bonito quando a gente dá consciência pro espírito que eventualmente perturba, né? Perturba, na verdade, o cliente, a pessoa, é porque este espírito perturbador, ele pratica de fato a gratidão. Então a gente sempre fala que é através disso que, na verdade, a gente consegue ter essa transformação desse espírito. Sim. Né? Então é aí que daí, efetivamente, ele consegue se elevar. E daí ele realmente vai. E esses espíritos não voltam. Então aí é o grande divisor de águas entre o Osatoshi e outras técnicas. E não tem, como muitas vezes na questão do espiritismo, né? Não, é bom frisar que não existe incorporação. No momento algum, não existe incorporação. E mais um outro ganho que nós temos, nós ganhamos mérito perante o Senhor Deus da Luz. Em cada que é Deus Criador. Que é o Deus Criador, o Senhor Deus da Luz para nós, é o Deus Criador, que é o Deus que todo mundo acredita. Então, cada Osatoshi que nós fazemos, encaminhamos espíritos, nós também ganhamos méritos. Nós, o cliente, né? O cliente, não o terapeuta, né? O cliente. Então, ganha o cliente que está sendo perturbado e o espírito que está sendo salvo. Uma harmonização. Sim. E aquele espírito que estava desarmonizado, num looping mental, enganado, ele ganha lucidez. Sim. E vai para onde ele merece estar, né? Que já deveria estar, né? Sim. E aí hoje, o assunto de hoje, né? Vocês vão ver que o Osatoshi é um assunto super gostoso de conversar, a gente vai longe. A gente deu uma pinceladinha aqui, por isso que eu convite para você rever as outras lives. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que o Osatoshi traz muito presente, né? Que é o método de construir uma família plena de felicidade. É assim que você fala? O método de construir uma família repleta de felicidade. Plena e repleta. É sinônimo. Parecido. E explica pra gente o que é isso, né? Porque eu acredito que todo mundo que tá assistindo, a gente tem esse desejo, né? Quem não quer ter uma família assim? Sim, né? É verdade. Mas não, nem sempre. E se a gente for pensar diante a outras doutrinas aí, por exemplo, o karma, você encarna com pessoas porque você tem que resolver questões. Então, nem sempre a família é repleta de felicidade, né? Sim. Tem a ver com isso? Na verdade, vamos falar assim, voltando um pouquinho, a gente tem uma questão que é muito importante. Dentro do Osatoshi, primeiro é importante deixar claro que o Osatoshi não é uma religião, né? Nem é uma doutrina, né? Então, o Osatoshi, na verdade, vamos falar assim, nós somos, na verdade, o Osatoshi vem do Japão e ele estuda as verdades do universo, né? Então, e dentro dessas verdades, se acredita que o universo foi criado para que todos realmente, plenamente sejam felizes, né? Deus Criador jamais vai imaginar que, vamos falar assim, vai criar, vamos falar assim, seres humanos e tudo mais para que não sejam felizes. Para que sofram. Exatamente, não faz sentido.
né? Então, a partir deste momento, vamos falar assim, os seres humanos, de certa forma, criaram uma série de situações para que houvessem esses karmas e essas dívidas, né? E o que acontece? Para que haja essa harmonia, precisa-se existir o quê? Que você busque por isso, né? Pensando no nosso contexto de hoje em dia, né? Que existem karmas, que existem dificuldades dentro de cada família e as relações estão difíceis por N motivos. Então, dentro deste método de construir uma família repleta de felicidades, que é um método que, na verdade, a gente ensina dentro das classes de estudo, né? Dentro das classes, no curso básico, o aluno ele já entende o que é o método como um todo. A gente, na verdade, a gente entende que dentro do núcleo familiar é muito importante eu entender o quê? Que eu tenho que ser grata e entender como eu faço, por exemplo, com você e o José. Reconhecer a gratidão do esforço de um com o outro, isso é uma coisa que é muito bonita, que normalmente nós esquecemos de praticar na vida cotidiana, ainda mais aqui no Ocidente, né? A gente entra muito num piloto automático, onde a gente esquece de validar isso, né? O do poder de fato, de maneira genuína, ter essa gratidão, porque realmente, eu compartilho a minha vida com você e eu sou grata pelo seu esforço, né? Porque vamos falar assim, um dia vocês escolheram realmente estarem juntos e isso de fato acontece, só que a gente não pratica isso e a gente não demonstra necessariamente isso, né? No dia a dia, a mesma coisa com os filhos, né? Ou a mesma coisa quando a gente entra em uma família e a gente não reconhece o esforço que aquela família fez para que você pudesse encontrar o seu par. Porque se o seu par está ali, é porque aquela outra família fez um esforço.